Paz do Senhor, igreja, saúdo vocês com a paz do Senhor. Estamos com saudade, né? E de nos encontrarmos fisicamente, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 6. Mateus capítulo 6, versículo 27. Mateus capítulo 6, versículo 27. Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer daqueles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Irmãos, a gente tem visto muitas pessoas cristãs que têm ficado apavorada, que têm ficado preocupada com tudo isso que está acontecendo. E o pastor falou de manhã que a gente tem que, agora, que a gente tem que fincar os nossos pés e acreditar que nosso socorro vem do céu. E aqui fala que Deus, ele cuida das ervas do campo. Por que ele não vai cuidar de nós? Quantas pessoas têm me ligado daqui, fora do Brasil, pedindo oração, porque as pessoas estão com depressão, estão em pânico, estão com vontade de se matar. Só que agora é o momento da gente buscar a Deus. Sabe por que a gente às vezes duvida? Porque a gente não tem a confiança que a gente é filho dele. Porque se a gente confiar que realmente a gente é filho dele, a gente deixa nossa preocupação lançada toda no Pai. Mas a gente fica apavorado porque nesse momento a gente para pensar como é que tem sido a nossa caminhada com Cristo. E aí a gente vê que às vezes a gente não está 100%. Por isso que vem o pânico, por isso que vem o desespero. Porque a gente não tem a confiança em Deus. Se a gente tiver a confiança em Deus, aqui fala, olha, se Ele cuida das ervas do campo, por que Ele não vai cuidar de nós? Por que Ele não vai dar o que vestir? Por que Ele não vai dar o que comer? Por que Ele não vai dar onde morar? Então a gente tem que lançar nossas preocupações em Cristo. Se Ele permitiu que nós ficássemos esse tempo reclusos, tem um propósito. Porque tudo na nossa vida, Deus tem um propósito. Nada acontece na nossa vida sem que Deus permita. Então, se Deus permitiu que nós ficássemos reclusos em nossos lares, que nós não pudéssemos nem mesmo ir à igreja, é pra gente sentir falta. Porque às vezes a igreja está aberta e a gente não sente falta. E quantas pessoas têm falado, eu tô com saudade, eu tô sentindo falta, por quê? Porque hoje a gente não tem mais essa chance de poder ir para a igreja no domingo. Há 7 anos a gente nunca ficava domingo em casa. Fazem 7 anos que nós nunca mais ficamos em casa num domingo. Exatamente há 7 anos. Nós não sabemos o que é ficar de domingo em casa. Esse é o primeiro domingo depois de 7 anos que nós ficamos o dia todo em casa. Maravilha! E eu digo pra vocês que, assim, quando a gente tá trabalhando na obra, você fala assim, tô tão cansado, se eu pudesse ficar em casa. E hoje, nós ficamos em casa com vontade de estar na igreja. Então, às vezes Deus permite isso pra gente sentir como é bom ficar na casa do Senhor. Como é bom estar na presença de Deus. Não que nós não estejamos na nossa casa, mas estar na casa do Senhor, fazer a obra, poder receber as pessoas que às vezes não têm acesso a uma live, porque agora tem pessoas que nem internet têm.
por causa da situação, às vezes a pessoa não vai ter internet. Verdade. Então tem pessoas que, por causa da situação financeira, não conseguem pagar uma net, não conseguem pagar uma Sky, não conseguem pagar aquelas internets especiais. E aí, como é que vai ser? A gente não pode ir até as pessoas, elas não vão ter a internet para ouvir a palavra. Sabe o que vai sobrar disso tudo? O que foi plantado no coração. Então, se a gente está firmado na palavra, a gente vai conseguir passar por esse tempo difícil. Mas se a gente não estiver firmado na palavra, talvez a gente não vá conseguir ficar nesse momento difícil. E eu queria que vocês abrissem lá em Coríntios, 2 Coríntios 4, 16. 2 Coríntios 4, versículo 16. Irmãos, o culto na live é diferente, porém a gente tem que ter a mesma reverência de um culto no lar, de um culto na igreja. Não é porque é um culto no lar que a gente não vai ter a reverência. Então, assim, irmãos, tá ouvindo? Escute o culto até o final, porque se você estivesse na igreja, você não ia sair no meio do caminho, você não ia pegar um saco de pipoca e ficar comendo na igreja, você não ia mexer no celular. Então, assim, é um culto online, só que é o culto. Está acontecendo um culto. Pode não estar acontecendo um culto fisicamente, mas é um culto. Eu até pedi para o Thiago colocar no nosso grupo para vocês terem isso, assim, a gente criar esse hábito, porque a gente não sabe quanto tempo será pela live, né? Então que a gente faça um culto de verdade. Você tem a sua família, que vocês abram a Bíblia, que vocês possam, depois do culto, falar sobre a palavra que foi falada. Amém? 2 Coríntios 4, versículo 16. Por isso, não desfaleçamos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de uma glória excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, assim, a gente está muito preocupado com o coronavírus, né? Mas a gente não está preocupado se Jesus voltar. Todo mundo está preocupado para não sair na rua por causa do coronavírus. Mas a gente não está preocupado se Jesus voltar hoje. Como que será? Será que a gente vai? O pastor falou das virgens hoje de manhã, das 5 virgens prudentes e as insensatas. Será que a gente está em qual classificação? Nas prudentes ou nas insensatas? Porque assim, hoje em dia, o mundo fala de coronavírus. Só que o mundo esquece de falar de Jesus. E assim, nessa uma semana que quase que as pessoas estão confinadas, no nosso prédio nunca se falou tanto em oração. As pessoas às 20 horas, todo mundo vai para sua sacada e faz uma oração de um Pai Nosso. Então eu creio que Jesus está voltando, porque essas pessoas não se preocupavam em falar de Cristo, em orar, em buscar ao Senhor. E essas pessoas já estão buscando ao Senhor. Então a gente tem que entender que esse tempo que Deus está nos preparando é para que a gente se aproxime mais dele. Porque a gente não vai ficar com as coisas dessa terra, a gente vai ficar com as coisas do céu. E o que a gente está fazendo com a nossa vida? Eu acredito que foi o próprio Deus que deu esse tempo para que a gente possa refletir. Porque às vezes a gente está muito preocupado com as coisas daqui, com duplicata para pagar, com conta, com isso, com aquilo, e a gente esquece do que é principal na nossa vida, que é a Cristo. E não é só o ímpio que não está se preocupando com Cristo, é o cristão mesmo. Tem cristão que está preocupado com isso. Como é que vai ser agora? Eu não tenho trabalho. Como é que vai ser minha vida? Irmão, eu acabei de ler aqui em Mateus. Não se preocupe com o que vestir, com o que comer, porque Deus ele está preparando tudo. Só que a gente tem que ter uma certeza. A gente realmente é filho de Deus? A gente realmente tem obedecido a palavra do Senhor? Porque Ele vai fazer o bem para os filhos dele. Se você é criatura, Ele não tem como fazer. Se você realmente entregou sua vida a Ele e é obediente, fica tranquilo. Ele vai fazer tudo o que é necessário para nós.
Talvez não vá ter extravagância, mas vai ter o básico. O necessário não vai faltar para as nossas vidas. Então, que nessa noite, nesse início de noite, você possa entender que se você realmente você tem uma aliança com o Senhor, que Ele não vai deixar faltar nada para você, nada para sua família, que como lá em Êxodo fala, Ele vai colocar o sangue nas portas e não vai entrar nenhuma enfermidade. E se por acaso vier uma enfermidade, Ele está conosco também, porque Ele é o nosso Pai, Ele vai cuidar de nós. Então não fique ansioso, não fique agoniado, desesperado. A gente está dentro de casa porque Deus permitiu que nós ficássemos dentro de casa. Mas aproveita esse tempo para ler um livro, aproveita esse tempo para ler a Bíblia, aproveita esse tempo para assistir um filme cristão, porque nesse tempo, aproveita esse tempo para ter relacionamento com a família, porque às vezes a gente não teve esse relacionamento por conta das coisas, né, do dia a dia. Então aproveite esse tempo para você se relacionar com seus familiares. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.